Olá, gente, tudo bem? Então, ó, nossa aula de hoje vai ser a continuação, né? A segunda parte da aula passada, que é o quê? Do capítulo 2, Viver Dignamente. Hoje a gente falar sobre os direitos, né, do jovem. Em 1998, um grupo de jovens, né, de vários países, eles se reuniram em Taizela, lá na França, e em um centro, né, espiritual ecumênico, e interpretou seus direitos, né, da seguinte forma. Eles criaram alguns artigos, e a gente vai falar de alguns deles aqui. Ó. O artigo 1 fala sobre o quê? Sobre o direito à identidade como jovem. Ou seja, né, a juventude ela tem o direito de ser considerada como um grupo específico, né, com todos os seus valores próprios e dentro, né, de uma sociedade. O artigo 2 é o que? É o direito à autonomia. Então, o jovem ele tem direito, né, de gozar dos meios, né, de desenvolvimento e de exercer progressivamente, né, as responsabilidades que lhe permitirão o acesso à autonomia. O artigo 3 é o direito de amar. Ou seja, o jovem tem direito de eleger seus amigos sem discriminação de classe, de sexo ou de raça. O artigo 4 ele fala que o jovem ele tem direito de ser amado. Ou seja, o jovem tem direito de ser respeitado, de ser compreendido, de ser amado pela sua família. O artigo 5 ele diz que o jovem tem direito de ser escutado. Ou seja, o jovem ele tem o direito de se expressar livremente, o direito de ser escutado e considerado, ainda que sua opinião difira, né, das ditas pelos adultos. O artigo 6 ele diz que o jovem ele tem o direito de ser informado, ou seja, de receber uma informação objetiva, né, com relação às realidades, né, da nossa sociedade. O artigo 7 fala do direito da participação, ou seja, o jovem ele tem o direito, né, de montar atividade, de participar delas e de se comprometer livremente com elas em sua escola ou em seu bairro. Então, o próximo artigo, o artigo 8, ele fala que o jovem ele tem um direito, né, à vida escolar, ou seja, uma vida escolar estável, né, e progressiva, o que equivale a um horário equilibrado que lhe permita tempo livre necessário para as atividades e os intercâmbios entre os alunos e os professores. O artigo 9 ele fala que o jovem ele tem o direito a oportunidades iguais, ou seja, de uma educação não seletiva e não competitiva. O artigo 10 fala que o jovem tem direito ao trabalho, ou seja, a um trabalho conforme as suas necessidades e as suas aspirações. No artigo 11, o jovem ele tem o direito à inexperiência, ou seja, ele tem o poder de concorrer a uma vaga de trabalho sem experiência condicionada, né, anteriormente. O artigo 12 fala que o jovem tem direito ao erro, ou seja, ele tem direito de cometer erros e de se corrigir desses erros. O artigo 13 fala que o jovem tem o direito de usar o tempo livre, ou seja, de gozar do direito que ele tem em seu meio, em um lugar que lhe permita, né, dedicar a ocupação organizando, né, o seu tempo livre. O artigo 14 ele fala que o jovem tem direito à consideração moral, ou seja, a serviços que não sejam discriminatórios, né, em lugares públicos. O artigo 15 ele fala que o jovem tem direito à consideração jurídica,
Ou seja, você tem o direito de participar na elaboração das leis que lhe referem e de ser respeitado, né, pelas forças da ordem. O, o artigo 16 fala que o jovem tem direito à proteção, ou seja, ele tem o direito de ser protegido contra todo tipo de manipulação, seja ela, né, na publicidade, no doutrinamento, nas expedições diversas, né, tipo científicas, educativas e entre outras. No artigo 17, o jovem ele tem o direito, né, aos valores espirituais, ou seja, o direito de escolha, de escolher, de viver e expressar os seus valores espirituais, né, sem que o Estado se intrometa nessa sua escolha. No artigo 18, o jovem ele tem direito à solidariedade, ou seja, ele tem direito de crescer em um espírito de paz e de solidariedade e de ter ante seus olhos exemplos de compartilhamento e ajuda mútua no plano internacional que o incitem a construir um mundo, né, mais fraternal. Ou seja, com a criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, uma nova instância e novos parâmetros eles foram estabelecidos, né, para discussão e deliberação de temas internacionais, inclusive a juventude. Então, a partir, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada lá em 1948, a comunidade internacional, por meio da ONU, ela vem firmando uma série de convenções internacionais, nas quais são estabelecidos estatutos comuns de cooperação mútua e mecanismo de controle. Então, esses mecanismos eles vão garantir a não violação e o exercício pelo cidadão de um elenco de direitos considerado básico à vida digna, ou seja, os chamados direitos humanos, ou seja, os jovens, os adultos, todas as pessoas de uma sociedade têm o direito de viver em sociedade livremente, sem ser julgado, sendo respeitado, e assim também dando respeito, né, para as outras pessoas. Então, por hoje, vamos falar só sobre os direitos, né, aqui dos jovens. Próxima aula, a gente vai estar continuando com o capítulo 2, porque sabemos que viver dignamente requer várias outras maneiras. A gente vai ver isso no decorrer desse capítulo. Então não deixe de fazer as atividades. Elas que vão garantir a aula de vocês, vão garantir a presença também durante as aulas, certo? Então qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Até a próxima aula.